sou Mariana Máximo, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Angra dos Reis. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre as atividades pedagógicas que estão aí com você na sua casa. Eu sou morena clara, tenho cabelos cacheados na altura do ombro, sou baixinha, estou vestindo calça jeans e uma blusa azul com bolinhas brancas. Vamos lá? Bom, gente, o que mais nós vamos falar em todas as nossas atividades é sobre texto. Porque não se fala sobre língua, não se fala sobre linguagem se a gente não falar sobre texto. Você sabe qual é o conceito de texto? Texto tem a mesma raiz etimológica de tecido. Só que na constituição do tecido, na composição do tecido, são vários fios que vão fazendo um todo. E no texto? São várias palavras que se transformam em ideias, ideias se transformam em parágrafos para formar o todo, que é o nosso texto, ok? Então, gostaria de falar com vocês nas atividades 5 e 6 sobre tipologias textuais, gêneros textuais. Nós vamos falar sobre um específico, que é o artigo de opinião. Vem comigo que você vai gostar muito do que a gente tem a falar hoje. Então, vamos lá. Tipologias textuais. Bom, nenhum texto surge do nada, né? Nós temos alguns tipos textuais que são características, estruturas do texto, e todo gênero textual nasce a partir, ele aparece, ele surge a partir da tipologia textual, tá? Nós temos aqui hoje 5 tipologias textuais, e a partir de cada tipologia nós vamos ter infinitos gêneros textuais. Esses sim acontecem de acordo com a necessidade do falante, mas a tipologia não. Os tipos são, a gente chama de relativamente estáveis, ou seja, eles são esses 5 e demora bastante tempo para que surja uma nova tipologia, ok? Vamos começar pela primeira, a tipologia narrativa, que é aquela que tem estrutura, né, de textos que contam histórias. A gente tem introdução, clímax, desfecho, né, personagens, presença de narrador, local. Todos esses elementos fazem parte da maioria dos gêneros narrativos que a gente tem, ok? A gente tem a segunda tipologia, que é a descritiva. A característica estrutural da tipologia descritiva é exatamente fazer uma série de enumeração de características. Quer ver um exemplo? Um anúncio de classificados que sai no jornal sobre o aluguel de um apartamento ou de uma casa. 2 quartos, uma sala, cozinha enorme, varanda, quartos arejados e iluminados. Tudo isso faz o quê? São as características daquele lugar, pode ser de um objeto, pode ser de uma pessoa. A gente tem traços descritivos presentes em outra tipologia, na tipologia narrativa, por exemplo, ok? A tipologia argumentativa tem a estrutura básica que faz com que todo gênero argumentativo tenha a finalidade de persuadir, convencer o seu leitor sobre determinada ideia. Exemplos de gêneros argumentativos: carta do leitor, o editorial, o artigo de opinião, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? A tipologia expositiva tem como característica expor a determinados assuntos, informar, né? Exemplo, as notícias de jornal são expositivas, né? Isso aqui agora, nesse momento que eu estou fazendo, é o gênero aula, e esse gênero aula é um gênero predominantemente expositivo, da tipologia expositiva. Então a intenção é informar, é expor ideias, expor os assuntos, ok? E, por último, a tipologia injuntiva, que também pode ser conhecida como instrucional, que ela tem como característica o procedimento, um método, né? Instruir seus textos instruem as outras pessoas a fazerem aquilo que o falante, o produtor da mensagem, então escreveu, ou falou, ou produziu naquele texto, ok? Exemplo, bula de remédio, manual de instrução. Características linguísticas muito marcantes dessa tipologia, de todos os textos que pertencem à tipologia injuntiva, são os verbos no imperativo: faça, pegue, coloque. Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. A diferença da tipologia textual para os gêneros textuais é que esses sim,
esses estão a favor de todos nós falantes. A cada dia surgem, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os contextos diferentes, surgem novos gêneros textuais aí para que a gente possa fazer a leitura ou até mesmo fazer a própria produção e composição. A gente vai falar na próxima aula dos gêneros da cultura digital, esses que surgem nas redes sociais. Esses são extremamente novos, super novos, e a gente vai falar um pouquinho das características deles, tá bem? Hoje, aqui, a gente vai falar principalmente do artigo de opinião, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês não esquecerem, ok? Tudo para que você escreva um gênero textual vai depender da intenção. Qual é a sua intenção? A sua intenção é contar uma história? A sua intenção é convencer alguém sobre alguma coisa? A sua intenção é instruir? Então você vai procurar um gênero textual que caiba perfeitamente ao seu propósito comunicativo, ou seja, a sua intenção de produzir na produção daquele texto. Combinado? Muito bem. Bom, o artigo de opinião é o gênero textual que consta nas suas atividades pedagógicas aí na sua casa. Você está com ele em mãos? Não pode deixar de pegá-la, acompanhar conosco. Tem muitos textos importantes aqui que são lidos por mim, que podem ser lidos por você também ao mesmo tempo. E não se esqueça, qualquer dúvida é só procurar o seu professor no chat. Combinado? Ok. Então vamos lá, vamos falar do artigo de opinião. É um gênero textual que pertence à grande tipologia textual argumentativa. Então, como eu falei lá no outro slide, a tipologia argumentativa tem a finalidade de persuadir, de convencer o leitor ou o ouvinte da minha mensagem sobre alguma ideia. E isso também acontece com o artigo de opinião, ok? É um texto que estruturalmente está dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa. Geralmente, quando é em primeira pessoa, o articulista, que a gente chama, ele assina. Geralmente, ele escreve para jornais e revistas, ok? E tem a finalidade de convencer você sobre alguma ideia, alguma situação. Combinado? Então, vamos lá. Na atividade de vocês, a atividade 5, a gente tem um texto que é um artigo de opinião, que a gente vai fazer a leitura e vamos entender a estrutura desse texto, desse gênero textual, que é o artigo de opinião, no texto, percebendo o texto, as suas partes. Vamos ler a introdução, vamos ver qual é o posicionamento do autor logo na introdução, vamos ver que argumentos ele utilizou para defender o seu posicionamento e vamos falar da conclusão. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Pois bem, na introdução, é nesse momento, nesse parágrafo, que é logo o primeiro, como o próprio nome diz, introduz o assunto, né? Em que o articulista vai deixar claro ali qual é o seu posicionamento, né? A sua opinião acerca do assunto. No caso do texto que a gente tem na atividade 5, a gente está falando de racismo. Então, a gente vai perceber que na introdução, o articulista já vai deixar muito marcada a sua opinião acerca do racismo. E nos outros próximos parágrafos de desenvolvimento, que a gente chama também de parágrafos de argumento, ele vai trazer elementos que vão defender, basear esse seu argumento, esse seu posicionamento da introdução. Esse momento da introdução em que você coloca o seu posicionamento se chama tese. Então vamos fazer a leitura, acompanha comigo aqui. Pega o seu material que eu tô com o meu, ok? Então vamos lá. O racismo. O racismo é um dos temas mais abordados nos dias de hoje. É indiscutível que a palavra racismo não é indiferente à grande maioria das pessoas, ou seja, todo mundo já ouviu falar em racismo. O racismo, protagonizado por muitas pessoas, é uma realidade inegável que acaba por afetar toda a gente, embora às vezes de forma indireta. E o articulista termina exatamente a sua introdução neste ponto. O que a gente percebe aqui, né? É que exatamente nesse pedaço aqui, ó, o racismo protagonizado por muitas pessoas, ou seja, praticado por muitas pessoas, infelizmente, na nossa sociedade, é uma realidade que não dá para negar. Não adianta dizer que não existe racismo no Brasil, ok? E essa palavrinha inegável é uma marca de opinião. E
E essa marca de opinião, que é um adjetivo inegável, algo inegável, e é essa marca de opinião que deixa claro para mim qual é o posicionamento do autor do artigo sobre essa questão. Então, falar de racismo no Brasil é algo inegável, porque afeta muitas pessoas, muitas vezes até de forma indireta. Direta ou indiretamente, o racismo no Brasil é inegável. Gente, essa é a tese do autor. E para sustentar essa tese, ele precisa agora escrever argumentos que possam basear esse seu posicionamento. Vem comigo, vamos acompanhar. Então vamos lá, vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ou o primeiro argumento que o autor utilizou para basear o seu posicionamento, ok? Então vamos lá. Afinal, o que é racismo? O racismo não passa de um preconceito, que levado ao exagero pode ocasionar graves consequências. Eu chamo a atenção para essa palavrinha aqui, graves consequências. Grave é um adjetivo, é uma marca de opinião que está aqui revelando o posicionamento do autor acerca do racismo nesse contexto aqui. Ao que tudo indica, racismo é um modo de pensar que dá grande relevância à teoria da existência de raças humanas diferentes e superiores umas às outras, enaltecendo-se as diferenças biológicas existentes entre os seres humanos. A escravidão foi, em tempos, justificada pelo racismo, devido ao fato de se acreditar na existência de raças inferiores e raças superiores. O que o autor está dizendo aqui pra gente? Que o racismo é, muitas vezes, propagado, praticado, porque as pessoas acreditam que as raças, existam raças superiores umas às outras, que existe uma inferior e uma superior. E esse discurso, ele é perpassado, ele é propagado, e as pessoas acabam acreditando nesse discurso, o que não é uma verdade, porque ele diz aqui, olha, que à luz da teoria da existência, não existem raças superiores e inferiores. Então esse é o argumento, né? Um argumento muito interessante que ele diz para justificar o seu posicionamento lá em cima, que o racismo no Brasil é inegável. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Sem dúvida, a importância que é dada à cor da pele do outro é realmente alarmante. A diferença de cor existente entre as pessoas tem um fundamento científico, pois é o que torna a pele mais ou menos escura é apenas a concentração de melanina, e não há qualquer outra razão que confirme a teoria de superioridade ou de inferioridade de uma raça em relação à outra. Então, nesse segundo parágrafo, ele acrescenta a ideia que ele iniciou, dizendo que não existe raça superior uma à outra, e diz o seguinte, olha, o que define a cor de uma pele em relação à outra é a questão da melanina, é uma questão científica, é uma questão biológica. E aqui ele afirma veementemente que não há fundamento científico para essa diferença, essa maneira que as pessoas enxergam, essa visão que as pessoas têm preconceituosa de acreditar que existe uma raça superior à outra, ok? Para finalizar, portanto, que é um conectivo de conclusão aí, voltando às nossas aulas anteriores sobre coesão sequencial, o portanto faz o quê? Ele é um conectivo de conclusão que vem para concluir toda a ideia que foi colocada anteriormente pelo nosso autor. Olha que bacana, ele geralmente aparece exatamente nesse parágrafo de conclusão. Portanto, ter atitudes como destratar, acusar, humilhar, diminuir alguém, somente pela cor da pele, é sobremaneira desprezível, outra marca de opinião aí, desprezível, e deve ser combatido por todos os segmentos da sociedade e, se necessário, for até denunciado às autoridades competentes. Então a gente percebe toda a estrutura do artigo de opinião fazendo a leitura desse texto sobre racismo da atividade 5. Com essa explicação aqui, eu acredito que você consiga desenvolver as questões 1, 2, 3, 4 e 5, e se você ainda tiver dúvida, pode procurar no chat do seu professor, ok? Então, gente, na atividade 6, a questão 7 pede o seguinte, para vocês listarem 2 argumentos defendidos pela autora para defender a sua tese do texto que está na atividade 6. Não é o texto do racismo, é um outro texto. Mas eu tenho certeza de que, com a explicação sobre o texto do racismo, localizando cada parte do artigo de opinião, você consegue localizar os 2 argumentos e colocar aqui na sua atividade, ok? Bom, qualquer dúvida é só procurar o seu professor no chat. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!